Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e vamos à correção de uma questão do ITA. Sejam A e B matrizes quadradas de ordem ímpar. Suponha que A é simétrica e B é antissimétrica. Considere as seguintes afirmações. Daí vem a primeira. A mais B, tudo isso ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Depois diz, A comuta com qualquer matriz simétrica, B comuta com qualquer matriz antissimétrica. E por fim, o determinante de A vezes B é zero. Aí pergunta qual é ou quais são as verdadeiras. Bom, eu começo com uma revisão rápida do assunto. Aparece aqui no enunciado matriz simétrica e matriz antissimétrica. O que é isso? Vou começar falando sobre matriz simétrica. A é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica é quando ela é igual à sua transposta. Então, qual é a característica de uma matriz assim, quando você olha os seus elementos? Aqui eu peguei uma matriz A genérica, o A11, o A12, o A13, até ali o A33. E depois eu considerei a sua transposta. Na transposta, a linha vira coluna. A linha vira coluna. A última linha vira a última coluna. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, o A12 tem que ser igual ao A21. Então, quando eu olho uma matriz simétrica, este elemento é igual a este elemento aqui. Eu vou trocar de cor aqui para ver outro elemento. Por exemplo, aqui, ó, o A13 tem que ser igual ao A31, ou seja, o A13 igual ao A31. Então, o que acontece numa matriz simétrica é o seguinte. Ela é simétrica em relação à diagonal principal. Então, este aqui, ó, vai ser igual a este aqui. Isso é uma matriz simétrica. É quando ela é igual à sua transposta. Isso faz com que ela seja simétrica em relação à diagonal principal. B é uma matriz antissimétrica. Antissimétrica é quando o menos B é igual ao B transposto. Aqui eu peguei menos B, aqui eu peguei B transposto e vou ver alguns elementos. Por exemplo, o menos B11 tem que ser igual ao B11. Quando que um número é igual a menos ele? É só se ele for zero. Então, quando eu pego uma matriz antissimétrica, eu fiz aqui para o B11, mas em toda a diagonal principal, ela tem que ser zero. Depois, por exemplo, o menos B12 tem que ser igual ao B21. O que eu quero falar é o seguinte. Esse que aparece aqui, ó, e o outro que aparecem aqui, eles têm que ser iguais em módulo, só que com sinais trocados. Então, por exemplo, o que você vai encontrar aqui é a mesma coisa que tem aqui, só que com um sinal trocado. Então, já sabemos o que é uma matriz simétrica, que é a A, e antissimétrica, que é a B. Ainda na revisão dos conceitos que eu vou precisar para o exercício, uma propriedade de determinantes. Aqui eu peguei um determinante, esse aqui, que eu chamei de determinante de B. Agora eu vou pegar uma linha e multiplicar toda ela por uma constante. Olha aqui, ó, aqui eu tinha B, B e B. Aqui eu tenho C vezes o B, C vezes 1B, C vezes 1B. Eu multipliquei uma linha por uma constante. Isso faz com que o determinante fique multiplicado por aquela constante. E ainda,
o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Tá? Com isso aí tudo, dá para encarar o exercício. A primeira afirmação que aparece lá é a seguinte, de que com aquelas condições de que A é simétrica e B é antissimétrica, vale que o A mais B, tudo isso ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A gente sabe que, em geral, o produto de matrizes ele não é comutativo. Então isso aqui vai ser falso. E o falso vai aparecer aqui, ó. Porque, em geral, quando a gente fala em matrizes, A vezes B é diferente de B vezes A. Bom, lá na hora da prova, você vai ter que inventar um exemplo. Então aqui eu vou pegar o mais fácil possível que eu conseguir pensar. Aqui eu tenho uma matriz A que é simétrica, aqui uma matriz B que é antissimétrica. Note que a matriz A ela é espelhada em relação à diagonal principal. Aqui, olha a B como ela é antissimétrica. Olha, esses dois são iguais em módulo, só que com os sinais trocados. Aqui tudo zeros. Você vai lá e inventa. E inventa a coisa mais fácil possível, porque você vai ter que fazer um monte de contas aí. Então, o que acontece? Aqui eu fiz A vezes B. Ali embaixo, B vezes A. E eu vou notar que é diferente. Eu não vou fazer todas essas contas. Eu vou fazer uma conta de cada. Por exemplo, eu vou mostrar como é que eu cheguei nesse número 1 aqui. Onde é que está esse número 1? Ele está na linha 1, coluna 2. Linha 1, então eu vou pegar aqui a linha 1. E ele está na coluna 2, então eu vou pegar aqui a coluna 2. Multiplicação de matrizes. Como é que funciona? É o primeiro com o primeiro, é o 1 vezes 1 que dá 1, mais o segundo com o segundo, que é o 0 vezes 0 que dá 0, mais o último com o último, aqui no caso é o terceiro com o terceiro. 0 vezes 0, que dá 0. Quando eu somo, deu aquele 1. E agora, quando eu faço B vezes A, eu vou notar que dá diferente. Vai aparecer um 0 ali. Como é que eu chego naquele número? Ele está na linha 1, coluna 2. Então, eu vou pegar aqui a linha 1 com a coluna 2. Bom, a coluna 2 ela é toda composta por zeros. Então, 0 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 0 deu 0. De fato, aqui deu 0. Então, note que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. A vezes B é diferente de B vezes A, porque eu já notei que pelo menos um elemento é diferente. Por isso que o resultado é falso. Para ser verdadeiro, teria que ser assim, ó. É A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. Assim seria verdadeiro. Assim como veio, é falso. Qual é a próxima? Diz que A comuta com qualquer matriz simétrica. Isso vai ser falso. Comutar é trocar de ordem. É a mesma história aqui, ó. A vezes C teria que ser igual a C vezes A para qualquer matriz simétrica C que eu pegasse agora. Então eu fui lá e escolhi uma matriz C. Então, na hora da prova, você inventaria um exemplo diferente. Eu pensei nesse aqui, tentando ser o mais fácil possível. Note que C é uma matriz simétrica. Olha, esse aqui ó, é igual a esse daqui. O que está na diagonal principal não interessa. Pode ser qualquer coisa. E, de novo, eu não vou fazer todas as contas. Isso aí é tema de casa. Eu vou fazer uma conta. Por exemplo, aqui eu cheguei num 0, aqui eu cheguei no 1. Isso mostra que A vezes C é diferente de C vezes A, por isso que é falsa a afirmação. Tá, como é que se chega nesse 0 aqui? Ele está na linha 2, então eu vou pegar a linha 2 aqui, e ele está na coluna 1. Eu vou pegar a coluna 1 aqui. É o primeiro com o primeiro,
0 vezes 1, mais o segundo com o segundo, 0 vezes 1, mais o terceiro com o terceiro, 0 vezes 0, que deu 0. E aquele 1 que eu achei ali embaixo, ele está na linha 2, coluna 1. 1 vezes 1, 1, mais esse 0 vezes esse 0 dá 0, mais esse 0 vezes esse 0 dá 0, 1 mais 0, que deu 1. Então, de fato, é falso, porque eu achei um exemplo, e é bem fácil de achar um exemplo, de uma matriz simétrica C, tal que A vezes C é diferente de C vezes A. No mesmo espírito, B comuta com qualquer matriz antissimétrica. Você vai lá e inventa uma matriz antissimétrica qualquer. Provavelmente vai dar errado já na primeira que você pensar. É muito difícil achar exemplo de matrizes em que uma vezes a outra seja igual a outra vezes a primeira. Olha aqui como ela é antissimétrica, ó. São iguais em módulo, mas com sinal trocado, e esse com esse aqui. Então aqui eu faço um exemplo em que B vezes D é diferente de D vezes B. Aparecem todas as contas, eu não vou fazer tudo isso, só uma eu vou fazer. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar que aqui dá 1, aqui dá 0, o que garante que o produto não comuta. Como é que se chega nesse 1? Está na linha 2 e está na coluna 3. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, depois eu tenho 0 vezes 0, depois eu tenho 0 vezes 0 de novo, então deu 1. Então viu como é importante você saber encontrar o resultado num produto de matrizes, e um resultado em específico que eu queira. Este 0 aqui, ó, ele está na linha 2, coluna 3. Como a coluna 3 é toda cheia de zeros, só tem zeros aqui, então quando eu multiplicar pelo que tiver lá na linha 2, vai dar 0 a resposta. Então, só de olhar esse número aqui, eu já sei que o produto é diferente. E a quarta afirmação? Né? Só que nesse exemplo 3, lá você teria inventado uma matriz D diferente, você teria que fazer mais contas. A quarta afirmação é a de que o determinante de A vezes B é igual a 0. Tá, esse é legalzinho de se fazer. Tá, vamos lá. Essa matriz A, ela é simétrica e essa matriz B é antissimétrica. A definição de antissimétrica nós já vimos. A B transposta é a menos B. Tá, tem uma propriedade de determinantes que é a seguinte. O determinante da transposta é o próprio determinante da matriz. Então aqui, ó, o determinante da B transposta vai ser o próprio determinante da B. Agora eu tenho que calcular o determinante de menos B. Então deixa eu escrever aqui, ó. O determinante da B transposta é o próprio determinante da B. Agora eu vou calcular o determinante de menos B. Agora, eu tenho que usar um fato que estava lá no enunciado e até agora eu não tinha falado. Que é isso aqui, ó. Elas são de ordem ímpar. Ou seja, as matrizes A e B podem ser 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5 e por aí vai. O enunciado está mal escrito. Faltou dizer que elas são de ordem ímpar e de mesma ordem. Ou seja, se a A é 3 por 3, a B também é 3 por 3. Isso não veio no enunciado e é um erro. Eles deveriam ter colocado que são matrizes quadradas de ordem ímpar, as duas com a mesma ordem. Por que esse ímpar é importante? Porque é o seguinte. Se eu pegar a matriz B, aqui está a matriz B, assim é a B. Agora eu vou pegar a menos B. Quando eu pego a matriz menos B, significa que eu tenho que multiplicar
toda a primeira linha por menos 1, toda a segunda linha por menos 1, toda a terceira linha por menos 1, supondo que eu esteja com uma matriz 3×3. Como ela é de ordem ímpar, eu terei aqui, ó, uma quantidade ímpar de multiplicações. No meu exemplo aqui, eu multipliquei 3 vezes a matriz. Cada linha foi multiplicada por menos 1. E cada vez que eu multiplico uma linha por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. É isso que eu falei lá em cima. Aqui, ó. Aquela história do C. Isso aqui. Esse C aqui. Então, aqui no meu caso, eu estou multiplicando por menos 1. 3 vezes. Então, o determinante de menos B, ele é menos 1 ao cubo vezes o determinante de B. Ao cubo porque aqui no meu exemplo. Mas o que importa é que vai ficar menos o determinante de B. Não importa qual é a ordem da matriz, desde que seja ímpar. Poderia ter sido aqui o 5, o 7, não teria problema algum, né? O 1 também. Ou seja, o determinante de menos B é o menos determinante de B. Tá. Agora, olha aqui. Se a B transposto é igual ao menos B, deixa eu até escrever aqui, ó. Se B, eu preciso que valha essa igualdade aqui. Por hipótese, B transposto é igual a menos B, então o determinante de B transposto tem que ser igual ao determinante de menos B, só que o determinante de B transposto, por aquela propriedade, aqui é o próprio determinante da B, e aqui deu menos o determinante da B. Quando que um número é igual a menos ele? Quando esse número é zero. A única maneira de o determinante da B ser igual a menos o determinante da B é se esse número for zero. Quando nós temos uma matriz antissimétrica, com essas contas que eu acabei de fazer, sendo que ela é de ordem ímpar, o seu determinante é zero. Tá, mas a pergunta é o determinante de A vezes B. Só que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Só que o determinante de B é zero. Então ficou o determinante de A vezes zero, de fato dá zero isso daqui. Então isso aqui é verdade. De tal maneira que o gabarito vai ser apenas a última ali, é D. Lembrando que o enunciado faltou dizer que A e B são matrizes quadradas de ordem ímpar, as duas com a mesma ordem. Gabarito D. Espero que tenham gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.